Ano Bíblico. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse em um ano. Edição Almeida, revista e atualizada. Josué, capítulos 19 a 21. A herança de Simeão. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da dos filhos de Judá. Na herança tiveram Berseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Baalá, Ezem, Eutolade, Betul, Horma, Siclag, Bet-Marcabote, Hazar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com suas aldeias. Aim, Rimon, Eter e Azã. Ao todo, 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Baalat-Tiber, que é Ramá do Neguebe. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram sua herança no meio deles. A herança de Zebulon. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. Subia o seu limite pelo ocidente a Marala, tocava em Dabezete e chegava até ao ribeiro que está defronte de Joqueneão. De Saride, dava volta para o oriente, para o nascente do sol, até o limite de Quislote-Tabor. Saía da Berate e ia subindo a Jáfia. Dali passava para o nascente, a Gat-Refer, a Et-Cazim, ia a Rimon, que se estendia até Neá, e, rodeando-a, o limite passava para o norte, a Hanaton, e terminava no vale de Ifta-El. Ainda Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. A herança de Issacar. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quisulote, Sunem, Rafarim, Sion, Anacate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enrada e Bet-Passés. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Estas cidades com suas aldeias. A herança de Aser. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Reucate, Rali, Beten, Axaf, Alameleque, Amade e Mizal, e tocava o Carmelo para o ocidente e Sior-Libnate. Volvendo-se para o nascente do sol, Bet-Dagon, tocava Zebulon e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel. E vinha a sair a Cabul pela esquerda, Hebron, Reobe, Ramon e Caná, até a grande Sidom. Voltava o limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então tornava a Oza para terminar no mar, na região de Aquzibe. Também Umá, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. Estas cidades com suas aldeias. A herança de Naftali. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Era seu limite desde Relefe, do Carvalho em Zaanim, Adami, Nequebe, Jabneel, até Lacum e terminava no Jordão. Voltava o limite pelo ocidente a Asnote-Tabor, de onde passava Rucoque, tocava Zebulon ao sul e Aser ao ocidente, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Sidim, Zer, Ramate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, Enrazor, Iron, Migdal-El, Horém, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias.
essas cidades com suas aldeias. A herança de Dan. A 7ª sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Bene-Beraque, Gate-Rimon, Mejarcom e Racom, com o território de fronte de Jope. Saiu, porém, pequeno os limites aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesem, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. A herança de Josué. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Edificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Estabelecem-se as cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel: Apartai para vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. As cidades dos levitas. Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, por intermédio de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas, da sua herança, segundo o mandado do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram, por sorte, da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Os outros filhos de Coate tiveram, por sorte, das famílias da tribo de Efaim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Aser, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades.
Deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que, nominalmente, foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Quiriate Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade com suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a Hebron, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Líbina com seus arredores, Jatir com seus arredores, Estemoa com seus arredores, Rolom com seus arredores, Debir com seus arredores, Aim com seus arredores, Jutá com seus arredores e Bet-Semes com seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anatote com seus arredores e Almon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. As mais famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, a cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, na região montanhosa de Efraim. Gézer com seus arredores, Quibzaim com seus arredores e Bet-Horon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan, deram Euteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, deram Taanac com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, e Beesterá com seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Da tribo de Issacar, deram Quisião com seus arredores, Daberate com seus arredores, Jarmute com seus arredores e Enganim com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Aser, deram Misal com seus arredores, Abdon com seus arredores, Eucate com seus arredores e Reobe com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Naftali, deram na Galileia Quedes, cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, Ramote-Dor com seus arredores e Cartã com seus arredores. Ao todo, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulon Joqueneão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dímina com seus arredores e Naalau com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedmote com seus arredores e Mefaate com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Gade, deram em Gileade Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Resbom com seus arredores e Jazer com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Todas essas cidades tocaram por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas estas cidades. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor,
segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu.